Bom, eu vou falar das tecnologias e processos de remediação, dos solos contaminados na União Europeia, e esta ideia surgiu-me, por causa exatamente daquela diretiva sobre a monitorização do solo, que é a 2360, que começou, portanto, que foi publicada em dezembro de 2025 e na qual Portugal está muito atrasado na sua implementação. E, portanto, é para dar a conhecer aqui à Assembleia mais umas coisas relacionadas com a minha área de trabalho, inclusivamente porque fiz um trabalho PAPA sobre isto, para a implementação da legislação em Portugal. Já não vou falar disto, porque a Ana já falou, e, portanto, vou passar este slide sobre a importância do sol. É muito parecido ao que ela disse, portanto, vou passar, não vamos estar a repetir. São duas apresentações que se relacionam muito. Eu vou falar agora mais da degradação e da poluição dos solos, portanto, relativamente à parte dos contaminantes, portanto, não vou falar de erosão, nem de outros tipos de degradação. Tal também como a Ana disse, o grande problema nos solos na União Europeia, embora a gente pense que não há desertificação, há desertificação e mais de 60% dos solos não estão saudáveis, e os dados científicos mostram que esta situação está realmente a piorar. Isto é devido à utilização insustentável dos recursos naturais, esta degradação e poluição dos solos é um dos responsáveis pela perda da biodiversidade e é devida, pronto, à gestão insustentável dos solos, a certas práticas que permitem, que levam à impermeabilização dos solos, à contaminação, à subexploração, portanto, ao impacto das alterações climáticas, especialmente aquelas que estão relacionadas com os fenómenos meteorológicos extremos. E esta degradação, esta poluição dos solos tem um custo aproximado, aliás, maior que 50 mil milhões de euros por ano, exatamente devido à perda destes serviços ecossistémicos essenciais, e que são essenciais para a alimentação humana e animal, para a produção de madeira, para os ciclos de nutrientes, para o sequestro de carbono, etc., e para a regulação da água, que é importantíssimo. Portanto, é um custo muitíssimo elevado. Há esta degradação tenta-se minorar através de certas práticas, portanto é necessário invertê-la, e por isso muitos países já começaram a trabalhar nesse sentido. Aqui ponho-vos portanto, eu vou falar mais da contaminação, portanto, que é a minha área de trabalho e científica. O que é um solo contaminado? Segundo o Plano Nacional de Ação, Ambiente e Saúde, é um solo que tem presença de substâncias ou micro-organismos não naturais ou que estejam em concentrações muito elevadas e que causam efeitos adversos à saúde humana, ao ambiente, etc. Nós temos dois principais tipos de contaminação: a biológica, que é devido a micro-organismos patogénicos, e a química, relacionada com substâncias ou qualquer composto indesejável, em que tem aqui um grande leque de contaminantes na Europa, que eu já vou apresentar, e que tem como principais impactos, claro, impactos em problemas na saúde humana, portanto, respiratórios, reprodutivos, neurológicos, hormonais, no ambiente, leva à degradação da qualidade do solo e dos ecossistemas, socioeconómico, porque as propriedades, os terrenos que têm estas contaminações ficam desvalorizados, portanto, perdem o seu valor económico, e a agricultura também não é possível, como é natural. Estou aqui com muito sol, nem estou a ver o que é que estou a fazer. Bom, na União Europeia nós temos muitos desafios, mas que houve um aumento da consciência sobre esses problemas nas últimas décadas. Há três grandes grupos de contaminantes: os metais pesados são um deles, os PCBs e os PAHs, que são compostos que entram na cadeia alimentar e, portanto, que provocam todos estes riscos. Nós temos duas origens principais para estes contaminantes, ou para estes elementos ou compostos em valores acima daquilo que deviam, e um deles é mesmo natural. E quando eu estou a falar deste natural, eu estou só a relacionar com os metais, porque resultam da meteorização das rochas ou de atividades vulcânicas, e, portanto, tem um background geoquímico, que são os valores de referência para uma determinada região. Um background geoquímico tem que ser
claro que diferente de todas as outras áreas. Depois temos as antropogénicas, essas origens, que são as mais relevantes e que estão relacionadas com uma enorme quantidade de atividades, nomeadamente a indústria química, a indústria metalúrgica, cortumes, etc., que está mais relacionada com metais pesados e alguns compostos orgânicos. Depois temos a atividade mineira, especialmente aquela relacionada com minas abandonadas, que têm um enorme passivo ambiental e, portanto, provocam esta drenagem ácida e a libertação de metais. A agricultura intensiva, os resíduos urbanos e industriais, portanto, os aterros, as hectares, etc. Os transportes e as atividades urbanas, portanto, temos uma quantidade de partículas relacionadas com o tráfego, nomeadamente partículas com chumbo, hidrocarbonetos. Estes contaminantes podem ter duas fontes, as pontuais, portanto, quando temos uma área mineira, uma indústria muito bem localizada, ou difusas, que são aquelas que a contaminação é dispersa e, portanto, é muitíssimo mais complicada de lidar, e é esta interação entre as propriedades do solo e depois as características dos poluentes que vai determinar o seu destino ambiental e, portanto, que vai permitir a definição e o estudo de determinadas estratégias de remediação. Ora, é necessária a avaliação do risco para permitir a classificação das áreas contaminadas, e isto é o que vai servir de suporte à escolha das tecnologias de remediação. Nenhuma das tecnologias atuais é plenamente eficaz ou é viável em larga escala. Já se sabe que as soluções tradicionais são inadequadas quando temos grandes áreas de contaminação e, portanto, são necessárias abordagens inovadoras e ambientalmente sustentáveis, e é isto que é exigido através desta última legislação, portanto, que vamos ter que implementar. E os desafios técnicos são muitos, temos muitos aspectos críticos, nomeadamente temos os nossos metais ou os nossos compostos que estão nos solos, não são degradáveis, muitas vezes são recalcitrantes, muitas vezes têm uma elevada mobilidade, que dependem das condições químicas do meio, do pH, do EH, dos teores orgânicos, etc., muitas vezes estão em frações disponíveis para os organismos e para as plantas, e isso é crucial para um aumento do risco. Todos eles estão relacionados, portanto, com processos muito complexos de adsorções biológicas, de complexações, realmente as tecnologias atuais, com tantos contaminantes, e agora temos aqueles contaminantes emergentes, a eficácia e a aplicabilidade estão muito limitadas e, portanto, a remediação dos solos é um processo muito complexo, muito dispendioso. A gestão da contaminação é faseada, portanto, tem várias etapas sequenciais, que obviamente começa pela identificação do local potencialmente contaminado, e depois vai haver uma primeira etapa da avaliação da contaminação dos terrenos, primeiro preliminar, portanto, com estudo documental, investigação histórica, etc., e depois com uma fase de investigação exploratória, uma fase de investigação mais detalhada, e depois uma segunda etapa de avaliação quantitativa do risco, para se fazer, portanto, um modelo de risco, o cálculo desse risco para a saúde e para o ambiente e, por fim, o plano de remediação para essa área contaminada. Bom, nós temos, para a definição de risco e destas áreas contaminadas, nós temos que comparar os valores dos nossos solos com valores background e valores de referência. O que é que são os valores de background? Os valores de background são o teor de todos estes componentes orgânicos e minerais, mas especialmente os orgânicos. Nós inorgânicos, desculpa. Quando estamos a falar de background, estamos a falar mais da origem litogénica, portanto, da geologia, e, portanto, não vamos esquecer os PCBs e tudo o que são compostos orgânicos, e que existem no meio, em concentrações naturais, e que não tenham tido atividade humana. Claro que estes valores de background são muito variáveis, com a geologia, com as propriedades do solo. Por exemplo, no Brasil, existem valores de background diferentes de acordo com os diferentes estados, porque, por exemplo, Minas Gerais tem que ter valores de background diferentes do que tem, por exemplo, o estado de São Paulo, ou tem o Rio de Janeiro, ou tem o Paraná. Nós temos aqui uma grande limitação de utilização destes valores de background para a legislação, porque eles são muitíssimo variáveis e, além disso, dizem respeito apenas a metais, e nós temos muitos outros.
Depois temos os valores de referência, e estes valores de referência são os valores orientadores para sabermos se os nossos contaminantes estão em excesso, se estão em concentrações baixas, médias, etc. E esses valores de referência são valores que são muito diferentes nos vários países europeus. E, portanto, isso reflete as diferenças que existem nas várias legislações nacionais, nas metodologias de análise. Nós fizemos uma comparação das metodologias, elas são quase todas diferentes nos vários países da Europa, e nas características ambientais específicas, portanto, porque cada país tem uma geologia diferente e, portanto, isso vai condicionar muito estes valores de referência. Portanto, a harmonização desses valores a nível europeu é muito complexa, mas é isso que vai ser exigido nesta nova normativa. E eu pus aqui só uma pequeníssima tabela com 3 contaminantes metálicos e com os valores de referência na Alemanha, em França e nos Países Baixos. E, portanto, como veem, por exemplo, relativamente ao chumbo, em França é muito menor do que na Alemanha e nos Países Baixos. Ora, para termos uma legislação europeia, tem que haver uma normalização de todos estes parâmetros. Atualmente, as normas holandesas da qualidade de solo são adotadas na Europa e nós temos 3 níveis orientadores para estes contaminantes, que são os valores de referência, portanto, quando o solo aí é considerado limpo, pode ser utilizado de qualquer maneira, para qualquer uso, os valores de alerta, portanto, que já têm um nível intermédio de contaminação, portanto, há algumas funções do solo que já não estão a funcionar bem. Isto vai requerer uma investigação adicional, não tem ainda danos ecológicos ou biológicos evidentes, mas é um valor, portanto, tem que haver investigação. E depois há um valor de intervenção que se manifesta por um elevado nível de contaminação, já há riscos para a saúde e para o ambiente, já há danos ecológicos e biológicos e, portanto, exige medidas de remediação. Ora, nós temos várias tecnologias e processos de remediação dos solos que são utilizados na União Europeia. A gestão das áreas contaminadas na Europa desenvolveu-se a partir de 1980, ou dos anos 80, curiosamente inspirado nos Estados Unidos da América, e foi só integrada em legislação nos anos 90, por países onde os processos de remediação estão muitíssimo mais avançados, como sejam a Alemanha, os Países Baixos, o Reino Unido, a Finlândia, em que esta gestão baseia-se num processo faseado, portanto, e contínuo, identificação, investigação, avaliação do risco e depois a decisão e implementação das medidas. E nós temos vários estados com medidas de remediação muito bem implementadas e com controle muito grande, e nós temos para a remediação, portanto, a remediação é aplicada mediante determinados critérios, e esses critérios são a existência de riscos para a saúde humana, para os ecossistemas, impactos ambientais com custos económicos e, portanto, ou quando há uma disseminação inaceitável da contaminação. Mas a base conceptual é sempre esta, que é a fonte, o percurso e o receptor, e portanto é isto que a legislação europeia tem de cumprir, e a seleção das tecnologias de remediação é evidente, não são iguais para todo lado. Os métodos variam consoante as condições do local, se está perto de uma povoação, se não está, o tipo de contaminante, as suas propriedades. Qualquer técnica tem vantagens e tem limitações, não existe nenhuma que seja aplicada e seja perfeita, nenhuma delas é. Requer uma avaliação da viabilidade técnica, da eficiência, e há vários fatores que influenciam a escolha desta metodologia, nomeadamente ambientais, sociais e económicos. Portanto, o tipo e a classe dos contaminantes, a idade da contaminação, o tempo necessário para a remediação. Há situações em que são requeridas períodos muito curtos e há outros que podem ser períodos mais longos. Isso vai depender o tipo de tecnologia que nós vamos adotar, o uso futuro do solo, as restrições locais. E, portanto,
nós temos várias etapas na remediação dos solos contaminados. Uma delas é evidente que é a análise e a avaliação do risco, portanto, que é uma análise detalhada dos contaminantes presentes no solo, para determinar os métodos mais adequados, as estratégias para mitigar os riscos à saúde pública e ao ambiente. Depois, a escolha das tecnologias de remediação, se são in situ, ou seja, são aplicadas localmente sem transporte do solo, ou se são ex situ, e que são, e portanto, e têm vantagens e desvantagens, qualquer uma delas. E vai depender de vários fatores, nomeadamente da extensão do tipo de garantir a sua eficácia. Resumo sobre o enquadramento legislativo europeu, começando aqui só, portanto, tudo relacionado com a contaminação, porque existe muito, cada país tem a sua legislação, nós também temos alguma, mas esta é aquela que é, portanto, europeia e que todos devem cumprir. A primeira de 2004, que, portanto, no fundo, atribui uma responsabilidade ambiental, portanto, portanto, estabelece as condições para a prevenção e remediação dos danos ambientais, nomeadamente o relacionado com a contaminação do solo. Depois temos propostas um pouco mais recentes, uma que está relacionada com a gestão de solos cavados, em que vários países têm um passaporte dos solos cavados. Aqui em Portugal, nós fizemos no Ambiterra um trabalho a pedido da APA e do Fundo Ambiental para que servir de suporte à legislação portuguesa. Portanto, os outros já têm isto implementado há uma série de anos, nós ainda fizemos a base das bases para, portanto, um estudo do que é que se passa na Europa para a implementação da legislação aqui em Portugal. Depois temos a diretiva da monitorização de solo, que é aquela que é de 2023, portanto que já é mais recente, em que não é sugerido, como é que eu dizer, é obrigatório o registro público dos locais contaminados e, por fim, a diretiva que a Ana também falou, da monitorização do solo, em que aqui é o primeiro quadro jurídico comum da União Europeia para o solo, com foco na monitorização, também a Ana falou, na saúde e resiliência dos solos, na gestão dos solos contaminados, porque o objetivo é ter solos saudáveis até 2050. Portanto, este sistema de monitorização permite a criação de sistemas nacionais de monitorização baseada em vários indicadores físicos, químicos e biológicos e com metodologias harmonizadas na União Europeia. E nós realmente vamos começar a fazer isso aqui em Portugal, em que isto agora, pronto, é um bocadinho vaidade da minha parte, mas o nosso laboratório foi escolhido pela APA para integrar este sistema de monitorização, porque cada Estado-membro tem que ter um laboratório em que faça estas monitorizações periódicas e com uma harmonização das técnicas, portanto, nós vamos nos concentrar na avaliação dos contaminantes metálicos, porque os pesticidas e contaminantes emergentes terá que ser outro laboratório que trabalhe em consórcio connosco. Portanto, nesta legislação, há a definição dos descritores comuns, tanto os solos vão ser divididos em classes, vai ser introduzido valores de referência, em princípio para cada país ou para cada situação, para identificar as prioridades. E esta gestão dos solos contaminados, há determinadas obrigações dos Estados de identificar, de criar inventários e de implementar as medidas de gestão e de remediação e seguir esta norma do poluidor-pagador. Portanto, temos aqui prazos que a Ana já referiu alguns, da transposição nacional até 2028, do sistema de gestão implementado até 2029, é daqui a 3 anos, as primeiras campanhas de monitorização até 2030. E, portanto, esta legislação o que faz é uma mudança estrutural na União Europeia, em que passamos de uma gestão fragmentada dos solos para uma abordagem integrada, portanto, baseada em dados comuns e em riscos. E, portanto, o solo passa finalmente a ser tratado como é a água, por exemplo, relativamente como recurso estratégico, portanto, para o clima, biodiversidade, saúde, e, portanto, passa a estar a nível, tal como nós temos a legislação para a água. Bom, nós temos a prática de aplicação das tecnologias de remediação, eu agora vou ser muito breve,
Da Europa, nós sabemos que mais de 16% das áreas industriais têm contaminação acima dos limites e, portanto, há muitos países que já desenvolveram e implementaram sistemas muito avançados para tratamento dos solos contaminados pelas indústrias, nomeadamente a Alemanha e os Países Baixos, que são pioneiros nesta gestão, que têm regulamentações muitíssimo rigorosas e têm unidades especializadas para remediação, quer móveis, quer fábricas, portanto, em que levam os solos para ser tratados. Estes são os principais tipos de contaminantes que são tratados na União Europeia, portanto, os metais pesados, hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis, compostos orgânicos não voláteis, os PFAs, que eu pus aqui, portanto, que são estes emergentes, que agora que são muito falados e que ainda ninguém praticamente sabe analisar, só laboratórios muito especializados é que sabem, mas entram já também nesta normativa. Eu pus aqui, pronto, só uma tabelazinha muito básica para se ver que nós temos técnicas de remediação dos solos in situ e ex situ. Eu sou uma grande adepta de todas as técnicas de remediação in situ, no entanto, elas têm algumas limitações. E as limitações é que pronto, os custos são muito mais baixos, o impacto ambiental é muito mais baixo, porque também não vai movimentar o material contaminado, no entanto, não é tão eficiente. Portanto, ele é mais limitado em condições muito complexas, os solos têm que ter uma certa permeabilidade, a contaminação também não pode ser muito elevada e o tempo é mais lento, portanto, só que é uma intervenção muito pouco invasiva porque é feita no local. Ora, quando nós temos situações muito complexas, sem dúvida nenhuma que se tem que utilizar estas tecnologias ex situ. Eu pus aqui só alguns exemplos de técnicas ou de metodologias que são utilizadas in situ, a biorremediação, por exemplo, a fitorremediação, a extração do vapor e a injeção de determinado tipo desculpem, não é de contaminantes, é de produtos químicos para conseguirem reter e imobilizar os contaminantes. Depois temos outras técnicas que são só utilizadas em grandes unidades fabris, e a escolha entre estas tecnologias vai depender, obviamente, do tipo de contaminantes, orgânico e inorgânico, da extensão e da profundidade da contaminação, das características do solo, da proximidade das populações, dos objetivos da reutilização do local, se é para reutilizar, por exemplo, para zonas urbanas ou não, e os custos, com certeza, e a viabilidade técnica. Depois, nós, quando temos estas técnicas ex situ, ainda podemos ter duas variantes. A on-site, que é o tratamento com unidades móveis, que são sistemas transportáveis, assim como este, que são instalados diretamente no local, que permitem, portanto, claro que são caros, não é? Mas evitam o transporte dos materiais contaminados e tratam o material no local, embora ele tenha que ser retirado do local onde está. O off-site é o transporte para instalações especializadas e também existem vários critérios para optar por um ou por outro, que são os custos logísticos, porque o transporte cada vez é mais caro, ter o maior ou menor rigor nas emissões vai depender muito por exemplo, imaginemos que temos contaminação com mercúrio, temos que ter muito cuidado com a metodologia que utilizamos e claro, com o volume do solo, com a complexidade da contaminação. Se tivermos um volume enorme de solo, não vai ser transportado para uma unidade, tem que ser tratado diretamente no local. Pronto, eu aqui pus também uma coisa muito esquemática das tecnologias de remediação dos solos in situ e ex situ. Elas são físicas, químicas ou biológicas. Como eu disse, tanto vai depender muito do tipo de contaminante, da sua disponibilidade, do tipo de solo, etc. E depois temos estas tecnologias, portanto, que são mais utilizadas in situ, por exemplo, a injeção de reagentes, ou fluxos de ar ou de vácuo, ou processos naturais estimulados biológicos são mais utilizados nos próprios locais. Ex situ são também físicas, químicas e biológicas, são processos térmicos mais intensivos, são tratamentos físico-químicos muito mais agressivos e tratamentos biológicos também muito mais sofisticados. E aqui tenho uma tabelinha, por final,
com os vários grupos de contaminantes e quais são as técnicas in situ e as técnicas ex situ mais adequadas e que são utilizadas na Europa. É evidente que eu não vos posso estar a dizer isto, eu quando propus este tema, eu pensava que isto era 1 hora e afinal eram 20 minutos e, portanto, depois arrependi-me um bocadinho, mas pronto, consegui fazer estes 18 slides. Pronto, como nota final da remediação de solos, é um processo muito complexo, multidisciplinar, portanto, é baseado na avaliação de risco e nas seleções adequadas da tecnologia. Temos que garantir não só o tratamento de solo, mas tudo o que vem ajusante, nomeadamente a gestão das águas, dos lixiviados, a proteção das águas subterrâneas e dos ecossistemas. O princípio fundamental é este do pagador, do poluidor-pagador, portanto, para haver uma responsabilidade ambiental. E depois tem que se perceber o que é que se vai fazer aos solos, portanto, o seu destino final. Se vão ser reutilizados, se vão ser aplicados em projetos industriais ou se têm que ser depositados em aterros controlados. Portanto, o objetivo é minimizar os riscos e garantir a reutilização segura dos solos, portanto, de forma a promover a sustentabilidade ambiental. E pronto, obrigada. Muito obrigada, Rita, pela tua apresentação, foi muitíssimo interessante. E vou só aqui fazer um comentáriozinho, mas eu nunca me passaria pela cabeça que não houvesse já uma diretiva europeia, ou que se queira chamar, que eu não sou versada nesta área, em que os valores de referência para os metais não fossem iguais em Não todos são os os países. mesmos, não são. Não, estou muito espantada com isso. Mas Não são pronto, mas mesmo. a uniformização e a harmonização são coisas muito difíceis, mas que têm que ser feitas, não é? Pronto, E muito bem. sabes que os métodos são diferentes. Nós temos Pois alguns métodos iguais, mas são muito diferentes. Os métodos de análise, de o que é análise, uma, tu que é uma coisa referiste, absurda. tu Eu como referiste. trabalhei muito no Brasil, por causa da parte também das contaminações, etc. Uma das coisas, nessa altura, já foi há mais de 10 anos, que estava a tentar fazer era haver uma coisa comum, vamos lá, inclusivamente nos métodos. Eu acho que conseguiram. Agora, os valores background, obviamente que não podem ser iguais, não é? Porque a geologia é muito diferente e, portanto, não podem ser iguais. Mas também perceberam isso, porque, a princípio, e a Ana Royer deve saber isso, a princípio, utilizavam os valores do Canadá, que não tem nada a ver com o Brasil, nem com o clima, nem com coisa nenhuma. E conseguiram fazer isso. Portanto, nesse aspecto, dentro do país, conseguiram normalizar. Agora, a partir desta normativa, é necessário fazer isto. E, portanto, pronto. E agora, de acordo com esta normativa, é para estar implementada até 2050? Percebi bem ou não? Não, até 2030. Ai, Ou seja, 2030, pois. nós temos que ter várias etapas feitas até daqui a 4 anos. Pois, Ora, o do anterior, dos solos escavados, ainda não foi, aqui em Portugal, como é que em 2030 tem-se... Bom, o início da monitorização, eu acho que sim, porque estão a escolher já os laboratórios para fazerem isso. fazer isso. Está bem. Então agora E, já me portanto... avisaram, faltam aqui 10 minutinhos para terminar a reunião. Eu vou-te pedir para interromperes a partilha de tela Pois, e depois dar a ainda está possibilidade. partilhado? Está, ainda está. Agora está excelente. E dar a possibilidade aos nossos estudantes, nestes 10 minutinhos, de colocarem as suas questões, de fazer os seus comentários. Meninos, agora é a vossa vez. Boa tarde, eu posso já começar, se não se importarem. Madalena Teixeira, força. Pronto. Primeiro de tudo, queria agradecer a ambas as participações, foram as duas muito, muito interessantes e, portanto, eu vou tentar não me alongar muito porque temos pouco tempo e as perguntas foram muitas porque efetivamente achei muito interessante. E se calhar vou começar pela mais polémica logo, que é para só ter a certeza que temos a tempo, por causa pronto, em termos aqui de vontades políticas, não é? Houve aqui uma possibilidade de uma alteração da lei dos solos, não é? E estamos a falar aqui da importância que os solos têm, também a sua degradação, e então era para saber um bocado da opinião dos especialistas sobre esta alteração, ou possível alteração dos solos rústicos ou REN para habitação e o impacto que isso tem também. Obrigada. Não sei Tem que se. ser com a Ana. Ok. Muito bem. Eu, de fato,
Não sei se percebi muito bem o final da questão, né? É solo rústico para Hum, renda? Porque houve aqui uma possibilidade de alteração da lei dos solos este ano, portanto, foi debatido pelo governo, portanto, que era a possibilidade de permitir reclassificar os solos rústicos e o PDM, portanto, se o PDM em si nem sempre já é respeitado e também nem sempre tem em conta aqui as condições e os tipos de solo, não é? Para o seu uso, e existe agora aqui a possibilidade de reclassificar, então voltar a reclassificar o PDM e alterar solos que eram REN ou REN para poder ser efetivamente de habitação. E pronto, e era um bocadinho a opinião sobre o impacto que isto tem, se é uma política que acha que poderá, de uma forma pronto, bem estruturada, até ser viável ou não. Pronto, era um bocadinho a opinião nesse sentido. Ok, obrigada, Madalena. Sim, de fato, do último workshop que tivemos, tivemos a participação do pessoal do ICNF, do GPP, do GPP também tivemos da APA Online e a de GADRE. E foi falado muito nessa questão das ferramentas, dos instrumentos do ordenamento do território serem uma mais-valia para conseguir auxiliar nesse processo de realmente definir e colocar, como que se diz, condicionantes, não é? Condicionantes para a utilização do solo. Então, penso que sim, o pessoal do CNF, as técnicas sempre disseram que o melhor caminho seria pelo ordenamento do território. Eu acho que é uma excelente oportunidade para essa revisão, tanto nas medidas do plano de restauro, como também na do PDM, incorporar essas mudanças e sempre reavaliar. Uma das propostas que também surgiu da discussão foi realmente rever todas as medidas que estão já nos vários instrumentos, tanto na REN e na RAM, por exemplo, no plano de restauro, na própria PAC, na PPAC, a gente tem muitas medidas e algumas delas, por muitas vezes, foram pensadas em silos, por exemplo, na diretiva enfim, do ar ou dos nitratos, ou o que seja. Por exemplo, para incorporar o estrume no solo, é preciso mobilizar para evitar emissões, mas do ponto de vista do solo não faz sentido nenhum mobilizar. O impacto de mobilizar o solo é muito maior do que as emissões que vai causar. Então, o que as entidades propuseram é, de fato, uma revisão dessas medidas, porque algumas delas, ao invés de promoverem a regeneração, a conservação, estão sempre, por outro lado, desestimulando pelo simples fato de os agricultores estarem cumprindo a legislação. E sim, dos técnicos, eu penso que há uma vontade política muito grande, mas da parte da administração superior, nem sempre. A governança é um bocado muito complicada. Ainda estou a perceber como que funciona. Ok, obrigada. Obrigada às duas. Temos mais 5 minutinhos, dá tempo para uma ou duas questões breves. Quem avança? Eu posso fazer uma questão. Claro. Boa tarde. Pronto, a minha questão era o que é que tem-se feito nos últimos tempos, uma vez que comentou-se que uma das questões que degradavam os solos são os incêndios, e isso é um problema muito grande, pelo menos pronto, aqui em Portugal. Há sempre muitos incêndios na altura do verão. Alguns até, não sei se são apenas por teorias da conspiração associados como incêndios criminosos. A nível da legislação, o que é que tem-se proposto, o que é que tem-se feito nesse sentido de mitigar então estes... Os incêndios. Pronto, eu penso que em termos de legislação, de fato, é sempre aquilo. Eu penso que estamos sempre um bocado atrasados nessa parte dos instrumentos de coordenação, de saber quem é que vai agir, para onde que os meios vão ser direcionados, e principalmente na parte depois, né, posterior ao incêndio, como que é a mitigação, como que são as medidas de restauro. Isso é sempre um bocado confuso. Confesso que não estou a par exatamente das legislações ou das atualizações das legislações nesse sentido,
e penso que a nova agora adaptação, a transposição da lei de monitorização dos solos, com certeza levará isso em conta. Pelo menos é o que esperamos. Não sei se a Rita tem algo a acrescentar nesse... Eu não sei, mas desconfio. Eu desconfio que não está nada, porque assim, o grande problema são sempre os decisores políticos, que não entendem, não é? E eu quando vejo, pronto, porque eu vejo a parte da contaminação, nós quando fizemos o trabalho a pedido da APA e para o Fundo Ambiental, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque vi tudo o que é feito nos países nórdicos, por exemplo, os países nórdicos estão super avançados, tudo o que é feito nos países da Europa Central, incluindo a Polónia, as técnicas que utilizam, as empresas que têm, e depois o que é feito aqui, nós temos assim, nem meia dúzia de empresas que fazem umas coisinhas, e mais nada, e portanto, quando eu vejo ainda pedir um estudo para servir de base para a legislação, para uma legislação que na Europa já está há não sei quanto tempo, a pessoa fica um bocado com vergonha, não é? E aquilo não saiu dali. Eu tenho a certeza, sabem qual é que é a sensação? A sensação que é um trabalho que foi imenso, com 600 e tal páginas, com as legislações todas destes países e depois as técnicas e para que é que se usa, e depois eu tomei a liberdade de dar alguma sugestão das melhores técnicas a utilizar nos nossos solos, e sabe qual é a sensação que eu tenho, sabem? É que ninguém leu aquilo. É a sensação que eu tenho. E é triste, não é? É triste. Sim. Eu lembrei agora também de comentar, talvez só a questão da fiscalização. Também foi colocado em questão isso, que, por exemplo, das medidas da PEPAC, apenas 1% é fiscalizado, ou seja, das condicionantes. Isso é só um instrumento para a parte agrícola, que são cerca de 30% do solo de Portugal, ou seja, os outros traz 70%, são florestas, são matos, são coisas urbanas que, de novo, não estão sujeitos aos subsídios, às condicionantes do subsídio, das políticas, e não são fiscalizados. Então, acho que dos incêndios vem muito daí também. Eu acho que vai ser a mesma coisa, infelizmente. Cristina, não te estamos a ouvir, Cristina. Já está. Muito obrigada a todos pela participação. Estamos a menos de um minuto, portanto, vamos encerrar a reunião, esta conversa, que foi de facto muitíssimo interessante. Se mais alguém tiver alguma questão, penso que podem contactar a Rita ou que podem contactar a Ana para colocar as vossas dúvidas. Irem ter connosco, etc. Exato. Também. Muito obrigada a todos. Uma boa Tchau. tarde. Adeus. Tchau até a à todos. próxima. Tchau, até à próxima. Obrigada. Tchau.